Mas por acaso eu fiquei sabendo dessa bolsa da Fulbright e fui procurar mais sobre o que era. E aí eu falei, não, eu quero ser uma Fulbrighter. Eu me apaixonei por essa ideia, assim, porque eles têm todo um slogan de que você vai ser um Fulbrighter pelo resto da sua vida, como se fosse um título, né? Caramba, eu quero isso, né? Então ia juntar o útil ao agradável. Ele era uma oportunidade de bolsa para ir para fora e também de algo importante para o currículo, né? Quando eu comecei a entender mais o que era, assim. Então, e é muito legal que eles têm muitos programas, né? Não só o de doutorado sanduíche. Se eu tivesse descoberto antes, quem sabe eu teria tentado fazer o doutorado pleno lá, né? Porque eles têm essa bolsa para se fazer o doutorado inteiro nos Estados Unidos. Então, só que eu não sabia na época, né? Já tinha. Olá, eu sou o Logan Nobre, eu falo da Curitiba e sou um dos editores de marketing científico da revista ITZ, Novas Práticas em Informação e Conhecimento. Começa agora mais um episódio do podcast Revista ITZ, uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica, que é um projeto da Universidade Federal do Paraná, a UFPR. No episódio de hoje está comigo Larissa Faria, que é doutoranda em Ecologia e Conservação pela UFPR. Ela acabou de voltar da Universidade de Washington, onde foi bolsista Fulbright, durante o período de doutorado sanduíche. E é sobre isso que nós vamos conversar agora. Larissa, seja muito bem-vinda ao podcast Revista ITZ. Olá, Logan, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, espero que seja bacana para todo mundo escutar um pouco da minha experiência lá nos Estados Unidos. Muito bem, o prazer é nosso. Larissa, por favor, te apresenta aí, diz quem você é, de onde você veio, de onde você fala hoje, marca o seu espaço geográfico, fala o que você estudou, no que você trabalha, enfim, mulher, esse é o teu momento aí de se apresentar e de brilhar. Certo. Bom, então, meu nome é Larissa, eu atualmente estou fazendo doutorado na UFPR em Ecologia e Conservação. Eu sou bióloga, formada pela UFPR também, fiz o bacharelado e a licenciatura, e fiz o mestrado em Ecologia e Conservação no mesmo programa, logo em seguida, e aí dei um tempinho entre o mestrado e o doutorado, voltei para fazer o doutorado, e aí tentei o sanduíche e consegui a bolsa da Fulbright, então acabei de voltar lá da minha experiência no exterior. E agora eu estou aqui em Pinhais, na verdade, na casa da minha mãe, desde que eu voltei, então ainda nesse processo de mudança para o retorno ao Brasil. Muito bem. E tu voltou há quanto tempo? Faz 2 meses agora. Olha 1º só, de junho que eu cheguei. Tá bem recente. E antes da gente falar um pouquinho assim sobre a tua experiência, sobre a tua bolsa e tudo mais, até para as pessoas que estão interessadas talvez em conseguir essa bolsa, em estudar no exterior, enfim, fazer doutorado de sanduíche, antes disso conta pra gente, quais são teus interesses atuais de pesquisa, de trabalho, de estudo, o que te tem de despertado interesse? Legal. Bom, eu na graduação ainda tive contato com a temática de espécies exóticas, né? E são espécies que são trazidas de outro local por atividades humanas e acabam causando algum tipo de impacto, né? De transtorno, ele pode ser econômico, algum impacto ecológico, né? Uma extinção de uma espécie nativa, ou até mesmo de saúde, né? Como o caso do Aedes aegypti. Então, eu entrei em contato com esse tema e gostei muito, achei muito interessante. E desde então, desde a graduação, minha monografia foi com essa temática e no mestrado eu me aprofundei mais nisso. Então, minha pesquisa é voltada a isso, a entender o impacto de espécies exóticas e eu estudo, né, mais voltado para o ambiente aquático de água doce. Então, rios, lagos, reservatórios. E a espécie que eu tenho estudado mais agora no meu doutorado é o Black Bass, que é um peixe invasor norte-americano. Ele foi introduzido aqui para pesca esportiva, então é um peixe que é predador, ele é voraz, então a galera gosta de pescar, que justamente por ele ser um predador, ele pode causar muitos impactos para as espécies nativas que ele acaba usando como presa. Então, a minha pesquisa é mais voltada a isso, a entender os impactos e tentar quantificar e prever quais serão esses impactos para sugerir ações de manejo, de controle dessas espécies. E esse peixe ele foi introduzido aonde? Em qual estado, assim? Aqui no Paraná ele está introduzido, então a gente encontra em vários reservatórios de abastecimento público, a galera vai para pescar. E ele está introduzido no Brasil, acho que já desde os anos 60, assim, mais na região sul-sudeste. Então, já está espalhando bastante. Começou desde os portugueses trazendo pombo para cá, né? Por espécie que não é nativa. Sim, o pessoal gosta, né, de trazer as espécies para se sentir em casa, talvez. E aí Pois é, né? acaba acontecendo isso. Isso é bem sério, né? Porque causa todo um desequilíbrio, né? Porque imagina as espécies que já estão lá acostumadas em ver um peixe invasor e Sim. acaba com tudo.
E geralmente elas não estão preparadas, né? Não tem uma estratégia para se defender daquele predador, porque elas não conhecem, não evoluíram junto com aquela espécie, então acaba que ficam vulneráveis, né? Inocentes àquele novo morador ali da comunidade, né? Então tem bastante problema, principalmente com espécies que são predadoras vorazes, assim como o Black Bass. E tu fez graduação em ciências biológicas, né? Tu sempre quis fazer isso? Você era aquela criança que gostava de bichinhos, que gostava de ler sobre isso? Como é que é? Como é que surgiu a biologia na tua vida? Sim, foi basicamente isso, assim, eu sempre gostei muito de bicho, de cachorro, de gato, enfim, de todos os tipos, e aí, quando eu tava para fazer o vestibular, né, que é aquele momento que você tem que decidir, não dá mais para adiar, aí eu tava ainda em dúvida entre biologia e design, duas coisas, né, nem um pouco relacionadas, mas aí acabei que resolvi ir para biologia mesmo, porque eu gostava bastante de biologia, né, na escola, enfim, né, de entender como as coisas são organizadas ali, né, como que funciona e os grupos e tudo mais, e aí desenhar também não era muito meu forte, aí eu acabei para biologia, assim, mas para a parte de pesquisa mesmo, eu gostaria mais de atuar, assim, do que não pensando em ser professora, né, de ciências, enfim, na escola, mas tentando entender como as coisas funcionam e saber mais. Acho que eu sou muito curiosa, então sempre quis saber mais sobre tudo, e aí a biologia, ela abre muitas possibilidades, né? Ainda não é uma profissão muito valorizada, né? A gente espera que isso mude agora com mudanças climáticas, enfim, tudo isso estando mais na mídia, mais presente, assim, no imaginário das pessoas, digamos assim, e realmente empresas começarem a pensar também, né, nessa questão da biodiversidade, né, que é um pouco difícil para o mundo capitalista entender que a gente precisa da natureza funcionando, né, não só explorar ela, mas manter ela saudável para que tudo continue funcionando como a gente quer. Exato, é bem importante, assim, as pessoas saberem que é importante que se estude, né, que se valorize a ciência, conhecimento científico, né, que não é de um dia para noite que se produz uma vacina, assim como não é de um dia para noite em que se recupera uma área devastada, né, uma área de floresta, por exemplo, devastada. Requer muito trabalho e muito estudo, principalmente investimento em educação. Mas conta pra gente, o que é essa bolsa Fulbright que eu falei no início e como é que tu foi parar lá nos Estados Unidos para estudar aí o seu doutorado sanduíche? Sim. Desde que eu entrei no doutorado, eu tinha esse objetivo de fazer uma parte da pesquisa fora, porque durante a graduação, né, em Ciências Biológicas, eu fiz o Ciência Sem Fronteiras. Ah, olha Então, só, eu tive gente. essa Primeira experiência. pessoa que eu entrevisto aqui do Ciências Sem Fronteiras. Olha só, Olha saudade de aí. Ciências Sem Fronteiras, olha aí. Saudades. Pois é, se ainda existisse, eu poderia falar mais sobre, mas Olha só, né, gente. não existe mais essa oportunidade, infelizmente. Mas eu gostei muito da experiência, foi muito legal ir para fora, assim, porque eu sempre, como eu, né, fiz a graduação em Curitiba, e minha família é de Curitiba, então eu não tinha tido essa experiência de sair de casa, né, e desse crescimento pessoal. Então o intercâmbio no Ciência Fronteiras foi muito bacana, assim, para isso. E ver também outra realidade, outra universidade, como funciona uma universidade no exterior, né? E é inevitável você ficar fazendo comparações com o Brasil, então eu queria ter essa oportunidade de novo, né? O doutorado é um pouquinho mais longo, aí dá tempo de fazer isso. Então, já que eu entrei, eu fui buscando oportunidades de bolsa, assim, mas sempre pensando nas bolsas que a gente ouve mais falando, da CAPES, aí tem um programa de internacionalização agora, então coisas assim que estavam mais ao meu alcance. Mas por acaso eu fiquei sabendo dessa bolsa da Fulbright e fui procurar mais sobre o que era. Eu nem conhecia essa instituição, né, a Fulbright como órgão, assim, eu nunca tinha ouvido falar, e aí comecei a pesquisar mais. E aí eu falei, não, eu quero ser uma Fulbrighter. Eu me apaixonei por essa ideia, assim, porque eles Quero têm ser um brilho. eles têm todo um slogan de que você vai ser um Fulbrighter pelo resto da sua vida, como se fosse um título, né? E eu, caramba, eu quero isso, né? Então ia juntar o útil ao agradável. Ele era uma oportunidade de bolsa para ir para fora e também de algo importante para o currículo, né? Quando eu comecei a entender mais o que era, assim. Então, e é muito legal que eles têm muitos programas, né? Não só o de doutorado sanduíche. Se eu tivesse descoberto antes, quem sabe eu teria tentado fazer o doutorado pleno lá, né? Porque eles têm essa bolsa para se fazer o doutorado inteiro nos Estados Unidos. Então, só que eu não sabia na época, né? Já tinha me matriculado aqui. Mas eles têm também para profissionais, então depois que você já é formado, ou né, mesmo que não esteja fazendo doutorado, mas você pode se candidatar a algumas bolsas
dependendo da sua área, tem para artes, para negócios, enfim, muitas modalidades de bolsa, né? Então isso que é bacana, que abre bastante oportunidades, assim, para todas as áreas. Aí, lógico, né, no caminho você fica pensando, será que eu vou conseguir? Será que eu... Porque eles fazem tanta propaganda, assim, né, de que é um negócio tão legal e todos os lugares do mundo, né, tem americanos que vão para outros países e pessoas de vários países que vão para os Estados Unidos. Meu Deus, será que eu vou corresponder a essa expectativa? Então dá um pouco de insegurança, assim, pela grandeza do nome Fulbright, né, depois que você entende o que é. Era algo que daí eu realmente acho que eu quero isso mesmo, né? Acho que vai ser uma experiência diferente. Eu já tinha feito o Ciência Sem Fronteiras pelo governo brasileiro, então seria o outro lado, né? O governo de fora te proporcionando essa possibilidade de ir. Legal. O Ciência Sem Fronteiras, tu foi para qual universidade e para qual país? Eu fui para a University of Liverpool, na Inglaterra. Muito bem. E você falou que você descobriu essa bolsa meio por acaso, foi isso? Foi, eu seguia, como é que fala, um alarme, né, no e-mail ali de oportunidades de bolsa do blog Partiu Intercâmbio. E aí apareceu e foi aí que eu comecei a ver o que era isso, né? O que é essa Fulbright aí? Mas realmente foi por acaso, porque eu segui esse blog, né? Uhum. E como é que foi o processo, assim, para tu se inscrever e concorrer e ver se tu preenchia os requisitos do edital? Como é que foi, assim, esse processo de, ok, existe a bolsa, agora como é que eu consigo? Uhum. A primeira coisa é abrir o edital e aí já ficar apavorado, né, com a quantidade de coisas que eles pedem, assim, então é um processo bem longo. Precisa de carta de recomendação, currículo seu e o currículo do orientador, e o projeto, e a carta de aceite da universidade lá dos Estados Unidos, a proficiência em inglês, o personal statement, né, que é a sua carta de motivação do porquê que você quer essa bolsa. Aí tinha que mandar um vídeo também, então assim, meu Deus, é muita coisa, né? Vamos por partes. A primeira coisa foi entrar em contato com o meu possível orientador, né, lá nos Estados Unidos. Então, a minha sorte é que já tinha um contato prévio com esse pesquisador, porque ele é colaborador com o meu orientador aqui da UFPR. Então, eles já publicaram trabalho juntos, ele já tinha vindo para o Brasil para dar palestras e tal, então eu já tinha visto ele, né, por mais que ele não lembrasse de mim, mas eu já tinha tido um pequeno contato. Então eu mandei, a primeira coisa foi mandar esse e-mail, se ele topar, aí eu vou atrás das outras coisas, né, mas o principal era ter alguém para me receber lá. Uhum. E aí, quando a resposta dele foi positiva, aí comecei a correr atrás de tudo, né? Principalmente fazer a prova de inglês, que aí a que eu tinha feito para ir para o Ciências já tinha vencido, né? Porque são só 2 anos de validade, aí tinha que fazer outra. E aí começar a escrever o projeto, então tem que mandar um projeto de 10 páginas no máximo. Então dá para você elaborar um pouquinho assim, mas também não é muita coisa, né? Então você tem que deixar meio em aberto, assim, essa é a ideia, mas não entrar tanto em detalhes de como você vai fazer, porque não tem muito espaço ali para você mandar, né, um limite de páginas. E aí, atrás das cartas de recomendação, né, eles pedem 3, uma é do seu orientador e outras 2 você escolhe daí, né, algum professor, algum colega de trabalho para escrever. A pessoa mesmo que envia, né, então também tem isso, você tem que pedir com uma certa antecedência e lembrar a pessoa, enviou lá, porque senão se chega o prazo e a pessoa não enviou, você tá sem um item, né, da sua candidatura. E aí outra coisa que é mais desafiadora de escrever é a carta de motivação, né, porque você tem que falar sobre você tem que falar das suas qualidades, enfim, e às vezes é difícil você falar o que você acha bom em você sem parecer muito arrogante, você quer ser humilde, mas aí você tem que falar o que você é bom, então foi uma das partes mais desafiadoras, assim, para mim, de escrever sobre mim, sobre a minha trajetória e por que eu merecia a bolsa, né? É complicado. E isso tudo tu fazendo doutorado que estava estudando, né? Isso, ao mesmo tempo fazendo doutorado. Esse projeto, assim, não estava inicialmente na minha ideia ali da minha tese, então eu tive que adaptar um pouco, porque uma coisa que eles pegam muito, assim, na candidatura é por que você tem que fazer nos Estados Unidos? Por que você não pode fazer isso no Brasil mesmo, né? Então, assim, você tem que explicar muito bem o motivo de precisar ir para lá fazer, né? Então, como isso não estava previsto desde o início na minha... Tipo, eu queria fazer o sanduíche, mas não necessariamente nos Estados Unidos, né? Então, aí eu tive que adaptar um pouco a minha tese ali, mudar o rumo dela um pouquinho para ter essa parte lá da pesquisa nos Estados Unidos especificamente.
Então, a espécie invasora lá que eu estava estudando, ela é da América do Norte. Então, a ideia inicial, porque você vai ver que já mudou depois, mas era comparar a taxa de predação dela, né, a taxa de consumo de presas dela, onde ela é nativa, lá nos Estados Unidos, e aqui no Brasil, e ver se, de fato, quando uma espécie é introduzida, ela causa mais impacto justamente porque os organismos que sobrevivem a essa translocação, né, de local são, de fato, mais vorazes, se alimentam mais, são mais eficientes em consumir os recursos disponíveis, e aí seria essa a hipótese que a gente ia testar, né? Que a população daqui seria mais impactante para as presas daqui, também porque as presas não estão acostumadas em comparação com ela lá onde ela é nativa. Esse era o plano, foi o que eles aprovaram, né? Só que quando eu cheguei lá para fazer a pesquisa, eu tinha que passar pelo comitê de ética da universidade de lá. E aqui tinha sido aprovado, né, sem problemas, mas lá é mais difícil eles aprovarem experimentos em que um dos animais com certeza vai morrer, que com certeza ia botar um peixe para comer os outros, então ia ter a morte das presas ali, e aí eles não aprovam esse tipo de pesquisa no comitê de ética. Aí eu cheguei lá, o meu orientador falou, olha, tá complicado, eles não estão... Decepção. Não estão aprovando o projeto, a gente vai ter que pensar num plano B, meu Deus. Agora que eu tô aqui já, eu vou ter que reformular tudo. Aí a gente mudou um pouco a abordagem, né? Para fazer pesquisa com invertebrados lá, você não precisa passar por esse comitê de ética. Então, a gente mudou e fez só a presença do black bass, né? Que ele é um predador de topo, a presença química dele. Então a gente pegava a água do aquário que tinha o predador e jogava nos aquários experimentais, onde eu aí avaliei o impacto de lagostins invasores. Então lá eles têm bastante problema com espécies de lagostim, que parece uma lagosta mesmo, né, um pouquinho menor, que são também translocados de um lugar para o outro. Então a mesma espécie é nativa de uma região dos Estados Unidos, mas não é de outra. Então eles têm várias espécies invasoras lá e a gente testou o efeito da presença do black bass como um predador de topo, se isso influenciaria essas taxas de predação, o impacto dos lagostins nas presas dos lagostins. Então é um impacto indireto do black bass, não mais um impacto direto nas presas que seriam peixes, né? Aí deu certo. Então, teve que ter uma adaptação ali, mas no final deu tudo certo. Mas essa foi a adaptação para tu justificar a tua pesquisa lá, né? Mas como é que tu usou isso na tua tese aqui? Quando tu voltou, como é que foi esse impacto? Aí mudou, né? O que ia ser um capítulo, né? Ia juntar com o experimento que eu já tinha iniciado aqui no Brasil, aí virou um capítulo a mais, né? Então eu tive que fazer um apêndice mesmo da minha tese inicial ali, né? Do que eu tinha planejado. Isso é bom, né? É uma coisa a mais, sempre é bom, né? Então... Exato, sim. E como é que foi a tua experiência na Universidade de Washington em si, né? Como é que foi a tua vivência lá? Você gostou, não gostou? Como é que foram as aulas? Como é que foi a vivência em laboratório? Conta pra gente pra tu ter, assim, uma comparação do que tu estava vivendo no teu doutorado na UFPR e no teu doutorado lá na Universidade de Washington. Primeiro, a Universidade de Washington é o estado de Washington, né? Então, geralmente todo mundo achava que era Washington, D.C., a Universidade de Washington fica em Seattle. Primeiro, assim, eu adorei a cidade, eu gostei muito. Uma cidade muito legal, o pessoal muito aberto, assim, a receber estrangeiros. Então, em nenhum momento eu senti, né, nenhum tipo de preconceito por eu ser brasileiro, por eu ser imigrante, enfim, de outro país, ou falar o inglês, né, não perfeito. Então, foi bem bacana, assim, eles são muito receptivos. O meu orientador lá e a universidade em si, todos os colegas do laboratório, outros professores, aquela coisa que você fala que é Fulbright, todo mundo já, ai, nossa, que legal, todo mundo lá já ouviu falar, já conhece, então entende o que é e a relevância de você estar lá, de você ter conseguido a bolsa da Fulbright, então todo mundo já fica super animado de te ter ali, enfim. A estrutura da universidade é, tipo, incrível, né, assim, não tem muito o que falar, mas a gente tem que entender que ela é uma realidade diferente, porque mesmo sendo uma universidade pública, lá, eles pagam para estudar lá, então a estrutura realmente é incomparável, assim, né, o espaço que eu tinha lá para fazer os experimentos, eu consegui fazer muitas mais réplicas, né, então fazendo um período mais curto do que se eu fosse fazer aqui no meu laboratório ali, que é pequenininho, então tem que fazer um pouquinho de cada vez, então lá você consegue fazer em grande escala, assim, né,
as possibilidades que são abertas quando você tem esse espaço todo lá. E assim, é uma bolsa, a bolsa essa de doutorado sanduíche não é para você ir fazer aulas, né? É para você ir realmente só desenvolver uma parte da sua pesquisa lá. Então, se você quiser assistir aulas, você pode, mas como ouvinte, né? Isso não vai ser, não vai não ficar ganha no seu crédito, né? currículo, não ganha crédito, exatamente. Que dó. Então, eu acabei não fazendo nenhuma aula lá, assim. Eu participava dos seminários que eles tinham, né, toda semana uma palestra de alguém de fora ou da própria universidade sobre... Era o departamento de ecologia aquática, então era mais voltado para isso. Mas era bem bacana também, porque às vezes vinha pesquisadores de fora, então não só da Universidade de Washington. E aí foi mais meu dia a dia ali, minha rotina com os colegas do laboratório, assim, e teve uma situação também legal que eles têm esse hábito lá de fazer retiros, né? Eles chamam de retreat. Então tem o retreat dos alunos de pós-graduação daquele programa. Então é tipo realmente um final de semana que a galera vai para ficar num acampamento, num local assim mais retirado, fazendo atividades para favorecer essa troca, essa interação entre as pessoas que fazem o curso ali de pós-graduação. Então isso foi algo bem divertido, assim, porque não, né, pelo menos no meu programa aqui no Brasil não tem essa cultura. Então foi algo legal de vivenciar lá, porque para eles é super normal. Tem o retreat dos professores, o retreat de não sei o quê. Então, tipo, eles têm essa coisa de fazer essas interações aí entre os alunos, que foi bem bacana também de vivenciar lá e algo diferente, assim. Legal, legal. E quando você foi, tu já tinha qualificado ou tu qualificou quando voltou? Já tinha qualificado, porque ia dar o prazo da minha qualificação enquanto eu estivesse lá, né? Então aí eu preferi fazer antes de ir, para já ir tranquila com uma coisa a menos para me preocupar. E você termina quando? Pretendo finalizar dentro dos meus 4 anos de doutorado mesmo, até março do ano que vem. E tu pretende continuar nessa tua área de estudo, de pesquisa, fazendo um pós-doc, ou talvez pesquisando dentro de uma instituição na sua área, ou você já planeja dar uma pausa, tipo, já estudei bastante, deixa eu descansar um pouco? Eu fico oscilando entre essas duas opções, porque às vezes, nossa, cansei já, não aguento mais estudar, não aguento mais, preciso aplicar, né, tudo isso que eu já aprendi, assim, então eu fico entre trabalhar num órgão ambiental ou numa ONG, alguma coisa assim voltada para conservação, ou se fosse ainda com espécies exóticas, controle, manejo de espécies exóticas, acho que seria muito bacana, porque aí eu teria mais a contribuir. Mas eu também gostaria muito de ser professora universitária, né? Então, se surgir concurso, alguma coisa na área, com certeza eu vou tentar. Mas aí até lá, né? Esse intervalo entre passar num concurso e aí você tem que continuar se atualizando de certa forma, né? Então, não dá para descartar um pós-doc também. Ainda estou aberta aí ao que vai acontecer depois que eu defender. Continuar estudando, né? Até lá. Exatamente. Não dá para parar. E aí, você falou que tá pensando talvez em fazer concurso para virar professora universitária. Para quem está nos ouvindo, nos assistindo aí, saibam que o Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, né, o MCTI, anunciou quase 900 vagas, né? Você viu isso, Larissa? Eu cheguei a ver que vai abrir vários editais, né? Estou Foi interessada também. anunciado. Aham. Tem várias instituições lá de diversas áreas, porque o Ministério tem vários institutos associados a ele, né? Institutos de pesquisa mesmo. E talvez tenha alguma vaga aí para você, Larissa, e também para quem está nos acompanhando aí, nos assistindo, nos ouvindo, Sim. de graduação, de mestrado ou de doutorado, tá? Não é só para quem é doutor, né? É para quem tem desde a graduação. Então, se você tem interesse, fique de olho aí, abra o site do MCTI e vai ver lá essas vagas que já foram anunciadas. E a gente está se encaminhando aqui para o final. Larissa, última pergunta, penúltima na verdade. Quais dicas você daria para quem está aqui nos acompanhando e está pensando, está avaliando a possibilidade de buscar, de pleitear essas vagas de estudo no exterior, né, no nível superior? Que dica você daria para esta pessoa? Não pense muito, só vai, só se joga, porque se a gente começa a ficar, nossa, será que eu vou ter um currículo bom o suficiente? Será que o meu inglês é bom o suficiente? Será que vai dar tudo certo quando eu for? Enfim, né, tem muitas coisas que você pode ficar pesando na balança e achar que não vale a pena todo o esforço, mas com certeza vai valer a pena, porque uma vez que você está lá, é uma experiência transformadora, assim, sempre. Foi quando eu estava na graduação e agora foi uma experiência totalmente diferente, mas também foi muito enriquecedora,
eu acho que vale a pena cada segundo, assim, depois que você passa por tudo, você vê que ninguém pode fazer por você, né? Você tem que ir e ver com seus próprios olhos e tentar ir meter as caras. Então, acho que essa é a minha principal dica, assim, pare de ficar achando que não vai dar certo, que não vai conseguir, ou, né, pensando demais naquilo. Só vai. Não pensa muito, tenta, porque vai valer a pena com certeza. Essa é a minha dica. Vamos, Muito tentem. bem. Então, fica aí a dica da Larissa, o incentivo, a palavra de consolação, só vai. Quando você Só chegar lá, vai. você vai fazer dar certo, porque o mais difícil é chegar, né, Larissa? Exatamente. O mais difícil é você passar pela seleção e juntar todos os documentos que precisa no tempo que você tem, né? Porque geralmente quando você descobre o edital, ele já vai fechar ali um mês, então é uma maratona, mas aí depois é só aproveitar. Muito bem. Larissa, você gostaria de fazer alguma indicação cultural aqui? Pode ser um livro, um filme, um podcast sobre qualquer assunto? Eu acho que eu já indiquei o blog Partir Intercâmbio aqui, mas eu vou indicar de novo. Então, se você tem interesse em conseguir uma bolsa, pode ser Fulbright ou outras, existem muitas possibilidades. E nesse blog fica bem tudo concentrado ali, todos os tipos de bolsas para todos os níveis, então é bem bacana de seguir. De série, uma série que eu vi recentemente, que tem a ver daí um pouco porque se passa em Seattle, e elas, né, mencionam a Universidade de Washington várias vezes, então foi meio nostálgico, assim, assistir, né, lógico que faz 2 meses que eu voltei, mas já começa a bater aquela saudadezinha, então foi muito legal assistir essa série, chama Amigas para Sempre, tem na Netflix, e ela se passa lá em Seattle em 3 épocas diferentes, né? Então conta a história de 2 amigas, uma amizade de 30 anos, então mostra elas crianças, né, jovens, adolescentes jovens e aí já adultas, maduras. E todos os episódios têm cenas dessas 3, né, desses 3 períodos, então é legal você ver como a amizade delas foi sendo construída e entender os relacionamentos ali, os desafios de cada época, né, de cada período da vida, então é uma série bem gostosa, assim, de assistir. E aí, como me lembrava de Seattle e da universidade, assim, foi bem gostoso de ver. E um livro que eu li recentemente também, que eu achei muito legal, é um clássico da literatura, mas eu nunca tinha ouvido falar. E aí, eu, depois de ler, caramba, acho que todo mundo deveria ler esse livro, que chama Flores para Algernon, do Daniel Keyes. Uhum. E eu achei assim fantástico, porque além de ser, né, o próprio personagem ali escrevendo diários pela ótica dele, né, e entende mais o problema dele pela ótica dele, mas também levanta questões muito importantes sobre pesquisa e sobre ética de pesquisa com pessoas, né. Então, uma breve sinopse, assim, ele tem uma deficiência intelectual muito grave e aí topa participar de um experimento científico em que eles vão aumentar essa habilidade cognitiva dele numa cirurgia. E aí você vai acompanhando, né, toda essa evolução dele e quando ele começa a se dar conta da condição que ele tinha, enfim, e aí todas as problemáticas que estão envolvidas com isso. Então é um livro bem interessante, assim, para refletir sobre pesquisa, enfim, sobre relações humanas. É bem legal. Muito bem, então são 3 indicações, né? Um site, uma série e um livro. As indicações da Larissa estarão aí na descrição do episódio. Larissa, obrigado por ter aceito o convite e ter vindo aqui conversar conosco. Obrigada a vocês. Chegamos ao fim de mais um podcast Revista ETZ, uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica da UFPR. Na descrição estão os contatos da entrevistada e o link para você conhecer mais sobre a Bolsa Fulbright, sobre a qual a Larissa contou para a gente aqui hoje. Na descrição do episódio também estão os links para você encontrar a Revista ETZ, um periódico científico interdisciplinar e de acesso aberto do programa de pós-graduação em Gestão da Informação da UFPR. A Revista ETZ tem um site e está no LinkedIn, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook e nos maiores agregadores de podcast do planeta. Basta procurar por Revista ETZ. Eu sou o Logan Nobre e a gente se fala no próximo episódio. Até mais. Até. Tchau.